O terceiro tema do grupo hoje é as trevas da idade, as multidões ignorantes. Então nesse livro aqui, ó, Leonardo Milodinov, não sei pronunciar, A Janela de Euclides. A história da geometria das linhas paralelas ao hiperespaço, quer dizer, a história da geometria desde as linhas até o hiperespaço. É desse rapaz. Eu fico emocionado com os livros. Esse é da Geração Editorial, segunda edição. E a primeira edição é estrangeira, né? 2001. E no Brasil foi a primeira em 2004 e depois a segunda em 2004 também, uma em abril e outra em julho, em São Paulo, Geração Editorial 2004. Um historiador da matemática. E, como eu disse, fico muito emocionado, sou um bibliófilo, eu sou apaixonado pelos livros. Um cinéfilo antes do cinema ter se pervertido. Mas qualquer um pode cometer erros e, em particular, nessa página, eu acho que ele cometeu esse erro que eu vou mencionar. Ele diz assim, na página 10, um dia antes da Páscoa, em 415 BC, uma mulher foi arrancada de uma carruagem assassinada por uma multidão ignorante. Essa estudiosa, devotada à geometria, a Pitágoras e ao pensamento racional, foi a última pessoa erudita famosa a trabalhar na biblioteca de Alexandria antes do mergulho da civilização nos 1000 anos da Idade das Trevas. Hipátia, ela é famosa, ficou famosa, né? Porque era uma estudiosa formidável, mas também porque, sendo mulher, era um dos poucos exemplares. E os cientistas ficam buscando jeito de cutucar a religião, porque se acham prejudicados e agora numa posição alterna, né, superior, eles querem a forra, como diz o povo. E aí a Hipátia, apesar de tudo, era uma astrônoma menor, copiava os anteriores. A Biblioteca de Alexandria, no ano 400, já tinha 700 anos, que foi criada em 330, né? No ano 400 ela já tinha mais de 700 anos. É como se a UFS, tendo sido criada em 1954, chegasse em 2654. Naturalmente teria acumulado muito conhecimento, mesmo com as queimas sucessivas por César. Então, mas Hipátia, ela está escrita aqui, você pode olhar na Wikipédia, que é esse serviço formidável. Está escrito aqui, ó. Hipátia de Alexandria, 355, assassinado em 415. Então, a partir da palavra Aquimera, do grego, que eu li que significa apresentação, é o conceito grego de quando a pessoa se apresentava, ela se manifestava na coletividade. Naturalmente, isso era feito a partir do instante real. A pessoa se apresentou em 1980, aí não havia nenhum cálculo, era a realidade, o instante presente. Mas eu usei isso para calcular entre o nascimento, entre as datas de nascimento e morte, o meio de vida, eu chamei de meio de vida, quer dizer, a Hipátia viveu 60 anos entre datas, 355 e 415 BC, depois de Cristo. O meio de vida dela foi, portanto, em 385. Ela não morreu jovenzinha como é mostrada, porque o que as pessoas, o efeito psicológico que as pessoas pretendem é mostrar uma mocinha sendo arrastada
pelas multidões cruéis e covardes. Naturalmente, qualquer coisa assim, lapidação, todas essas coisas horrorosas, são deploráveis. E arrastar uma senhora de 60 anos é mais deplorável ainda, mas as pessoas querem pegar o efeito, a emoção que os homens sentem pelas mulheres jovens. Eu também. Mas ela não era uma jovem como é mostrada, era uma senhora. Naquela época, 60 anos, era uma idosa. As pessoas raramente passavam dos 50. Alguns atingiam, é claro, os 80, 90, 100, mas era raro. Então, ela tinha 60 anos e não era como mostrada. Em primeiro lugar, é isso. Em segundo lugar, nós estamos em 415. Não estou justificando a morte dela de jeito nenhum, é inteiramente repugnante. Mas nós estamos em 415. O Império Romano existia ainda no Ocidente, desapareceu em 476 e tinha sido implantado em Bizâncio a partir de 315. Então, quando a Hipátia foi assassinada, já tinham se passado, ela meio de vida em 350, ela em 415 já tinham se passado quase 400 anos, e o Império tinha reconhecido o cristianismo. Com Justiniano ele tinha se tornado a religião imperial. A gente não sabe o que a Hipátia fez. O quanto ela zombou do cristianismo nascente. Evidentemente, como eu disse, nada justifica, mas eu estou dizendo que as pessoas torceram. Esse Leonardo aqui torceu. Uma mulher foi arrancada de uma carruagem e assassinada por uma multidão ignorante. A repulsa aumenta quando a gente lê ignorante, porque é bruto, né? Abrutalhado. Então, não era uma multidão letrada, nem uma multidão iluminada, nem uma multidão humanista, nem nada. Era uma multidão ignorante. Então, as palavras são cuidadosamente postas. Ela foi arrancada da carruagem, arrastada e assassinada por uma multidão ignorante. E não se conta o contexto, ninguém avalia imparcialmente. Como as pessoas querem crucificar a religião, elas usam as palavras pesadas. E é como, digamos, se eu fosse ainda ateu e eu entrasse num templo protestante, em que as pessoas estão lá exaltadas, aquela gritaria característica, e começasse a zombar deles, ou se eu fizesse como aquele pastor ignorante, aí realmente foi ignorante, que começou a chutar a imagem de Nossa Senhora num culto lá deles, e depois foi removido para a África, foi premiado. Imagem não significa nada. Imagem é porque no nosso tempo nós temos os retratinhos dos nossos filhos na carteira. Alguns têm, eu não uso essas coisas. E um amigo que usava o retratinho do Tchê. Não é culto a Tchê, nem é culto aos filhos, nem é culto a quem quer que seja, que se você carregar na carteira um retrato dos amigos, é uma lembrança boa. Você não está rezando para os amigos, nem está endeusando os amigos, nem está endeusando um pedaço de gesso ou de madeira, ou que quer que seja. Aquilo é lenha, é material de construção, é só uma reverência para com as entidades superiores, digamos assim. Então é um retrato em 3 dimensões, é um motivo para se voltar para
para aquela pessoa que viveu, aquela pessoa que renunciou e deu demonstração de fé. Não tem significado nenhum. Só que, evidentemente, se uma estátua de Nossa Senhora representativa, né? Por sinal é preta, é negra, e for chutada, a imagem de Nossa Senhora Aparecida for chutada, as multidões vão ficar enfurecidas, porque é um objeto que durou muito tempo, 300 anos, sei lá qual é a história da figura lá. Mas as pessoas não ficam satisfeitas nem batem palma, elas ficam enraivecidas por conta da falta de consideração com a entidade verdadeira, né, e com aquele objeto que durou 300 anos. Se você chutar, arrebentar uma imagem dos deuses egípcios no Egito, onde eles são muçulmanos e submissos, portanto, a Deus, através de Gabriel, embora eles não tenham mais nenhuma ligação imaginativa com o presumido Deus, as pessoas vão ficar furiosas. Então a gente não sabe o que Hipátia fez. Além do que, aqui diz assim, na internet, eu não investiguei muito, mas logo nesse primeiro que eu peguei, diz assim: porém, estudos mais recentes, como a da historiadora Maria Dzielska, salientam que Hipátia foi assassinada por razões políticas, não religiosas. Então, durante todos esses anos, os cientistas têm transmitido a ideia de que foram multidões ignorantes, incitadas por religiosos, que trucidaram Hipátia. Portanto, é uma culpa, seria, na opinião dessa gente, uma culpa da religião. Então, essa senhora aqui, Maria Dzielska, está dizendo que ela foi assassinada por razões políticas. Ela se opunha a algum grupo político e esse grupo político encomendou o assassinato dela. E transformaram essa coisa numa farsa mundial. E as pessoas hoje se voltam contra a religião, em especial contra a Igreja Católica. E na época, antes do cisma Oriente e Ocidente, antes da Igreja Ortodoxa ter se separado da Igreja Romana, era católica, mas não esta católica daqui, esta que está conosco. Era outra católica, por sinal tem que acrescentar isso. Então, o Milodinov diz que uma mulher foi arrancada de uma carruagem e assassinada por uma multidão ignorante, antes do mergulho da civilização nos 1000 anos da Idade das Trevas. E tem mais, a Idade das Trevas nunca existiu, foi um nome inventado porque as pessoas estavam trabalhando, só que era treva sobre a ótica do iluminismo, que se dava importância danada a ponto de chamar ismo, né, doença mental, doutrina da iluminação, depois da Idade Média. Que é média porque não está entre a sabedoria e a sabedoria. A Idade Média esteve construindo milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de itens que embasaram a civilização subsequente. Estribos, celas, catedrais, uma quantidade infindável de coisas. Saíram dos romanos em 476, entregaram em 1453, nesses 976 anos, acho que a gente pode não é precisamente 1453 menos 476, dá 977 anos. Faltavam 23 anos para 1000 anos.
Nesses 1000 anos, a Idade Média trabalhou horrendamente, sob condições bastante inóspitas, porque teve a pequena era do gelo, teve peste, que acabou com um terço, a metade da população, as regiões ficaram abandonadas, as árvores cresceram, interferiram no clima. Tem toda uma coisa aí. Tem um livro chamado, não sei precisamente o nome, tem aqui em casa, A Idade Média, a Invenção do Ocidente. De fato, foi como Cristo transformou aquela Roma criminosa, assassina das multidões, que também tinha mérito, aquele poder avassalador que matava os povos, transformou no povo relativamente cordato da Europa. Então saiu daquela população romana italiana para uma população pan-europeia, que por sinal é a base da Europa dos 27 de hoje. A União Europeia veio dali. E a Idade Média foi um período silencioso em que os padres realmente tiveram a tarefa extraordinária de construir a humanidade nova, a partir das lições de Cristo. Então, as multidões ignorantes não era assim, de maneira nenhuma, é invenção dele e de tantos outros. E as trevas da idade a que eu me refiro aqui são as trevas da nossa idade, do nosso tempo. Porque a Idade Média não foi só trevas, teve luz também, assim como a Idade do Iluminismo não foi só luz, teve trevas também, teve coisas horrorosas. As pessoas precisam aprender a contar os dois lados da coisa, os dois lados da moeda, não ser imparciais. É preciso ser imparcial na medida do possível, quer dizer, não colocar o coração naqueles retratos. É lógico que quando um retratista, um fotógrafo retrata uma coisa, ele está colocando o coração dele, a formação, a cultura que pertence, ele está colocando tudo isso no retrato. Mas, dentro do possível, tentar evitar, porque senão nós caímos nessas abordagens ali, né? Um livro desse rapaz que existe muito. Eu tenho lido isso constantemente através desses 40 anos. As pessoas fraquejam e emitem essas opiniões. Só que nós vimos aqui, até preciso comprar o livro dessa moça, Maria Dzielska. Salientam que Hipátia foi assassinada por razões políticas. Não foram religiosas, não foram teológicas, não foram mágicas, nem artísticas, nem filosóficas, nem técnicas, nem científicas, nem matemáticas, foram ideológicas, políticas, partidárias. Ela, num dia do livro, talvez tivesse metido em algum conflito, algum choque com outros políticos da época e eles se vingaram. E todo esse tempo passou como se fosse ataque religioso.